Fala aí, rapaziada, tudo bom? Vamos para a próxima aula? Vamos continuar resolvendo os exercícios dessa folhinha? Então beleza, então. Vamos para a questão número 6. Parou na 5, agora a gente vai fazer a 6. O comando da questão número 6 fala o seguinte, ó. Assinale a afirmativa em que há possibilidade de ambiguidade. O que seria uma ambiguidade? Ambiguidade é uma estrutura que eu posso ter mais de um sentido. Isso através de uma palavra ou através de uma frase propriamente dita, beleza? Perceba esse exemplo aqui que eu destaquei para vocês, ó. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Esse pronome sua me dá uma ambiguidade, porque eu não posso afirmar se foi na casa do policial ou se foi na casa do ladrão. Beleza? Então você tenta perceber que, a depender do contexto, vai ocasionar essa condição semântica de uma frase ter dois sentidos. Não vai ficar algo muito objetivo, e sim vai ter essa ambiguidade. Beleza? Então vamos analisar aqui, ó. Eu já deixei até destacado na questão para vocês terem mais ou menos a noção de como a gente vai trabalhar. Perceba aqui, ó, que na letra A, B, C, D e E, apenas a letra D há um caso de ambiguidade. Vamos fazer a leitura da letra A. Parece que uma das razões do fracasso e da inexistência de políticas nessa área reside num plano puramente cognitivo. Aqui eu não tenho nenhum fragmento que me traga essa ideia de ambiguidade, beleza? Vamos para a letra B. A proposição de políticas públicas de segurança no Brasil consiste no movimento pendular, oscilando entre a reforma social e a dissuasão individual. Também não há ambiguidade. C. A ideia de reforma decorre da crença de que o crime resulta de fatores socioeconômicos, que bloqueiam o acesso a meios legítimos de se ganhar a vida. Também não há ambiguidade. Agora, observe a letra D. Quando isto já não é mais possível, que se reformem então aqueles indivíduos que caíram no mundo do crime, através do trabalho e da reeducação nas prisões. Opa! Por motivos de pontuação, houve essa questão aqui, ó, da ambiguidade. Perceba, quando isso já não é mais possível, que se reforme então aqueles indivíduos que caíram no mundo do crime. Ué, eles caíram no mundo do crime através do trabalho e da reeducação nas prisões? Ou tem que vamos reformar ele através do trabalho e da reeducação nas prisões? Então perceba, eu posso olhar isso aqui como a solução não, o meio, ou melhor, como eu vou fazer essa reforma, concorda comigo? Como que eu vou fazer a reforma? Através do trabalho e da reeducação nas prisões. Ou também posso analisar isso aqui como um motivo que levou aqueles indivíduos a cair no mundo do crime. Perceba, vê se não dá para entender assim, ó. Indivíduos que caíram no mundo do crime através do trabalho e da reeducação nas prisões. Consigo entender agora essa questão da ambiguidade? Aqui, como que ele poderia terminar essa ambiguidade? Ó? Ele poderia fazer o seguinte, ó, que se reforme, então, através do trabalho e da reeducação nas prisões, aqueles indivíduos tirar a posição final, que ficou muito afastado do verbo, esse termo aqui, ó, e colocar ele logo após do verbo. E se não melhorou agora, acaba a ambiguidade. Ó. Que se reforme através do trabalho e das reeducação nas prisões, então, aqueles indivíduos que caíram no mundo do crime. Beleza? Por ele ter afastado muito essa circunstância de fazer a reforma, houve essa questão da ambiguidade. Beleza? Então, o nosso gabarito é a letra D. Vamos para a próxima. Ó. O comando da questão é o seguinte: ele retira um fragmento do texto, pode ver que está entre aspas, que veio daquele texto que a gente leu anteriormente, e ele vai pedir o seguinte: ó, entre os adjetivos sublinhados, aquele que encontram explicado nesse segmento destacado do texto são. É uma questão que vai envolver um pouco de gramática e um pouco de semântica, mas não é muito complicado não. É só você ter um pouco de atenção na hora da leitura que você vai conseguir matar essa questão. Ó. Vamos lá.
Parece que uma das razões do fracasso e da inexistência de políticas nessa área reside num plano puramente cognitivo. A proposição de políticas públicas é qualquer tipo de políticas públicas? Não, são políticas públicas de quê? Pegou a visão? De segurança. Então perceba que esse adjetivo aqui está sendo explicado logo após. Políticas públicas de segurança. Ele foi explicado, não é qualquer política pública, tem que ser de segurança. No Brasil consiste um movimento pendular. Ué, movimento pendular, mas houve alguma explicação de que seria esse pêndulo? Não. Movimento pendular, mas não houve nenhum tipo de explicação. Oscilando entre a reforma social, perceba também que não houve explicação, e a dissuasão individual, perceba também que não houve uma explicação logo após dele. Ele não está dizendo que tipo de individualidade seria essa, beleza? A ideia de reforma decorre da crença de que o crime resulta de fatores socioeconômicos. É qualquer fatores socioeconômicos? Não, ó, nenhuma explicação após dele, ó, que bloqueiam esses fatores socioeconômicos, os que bloqueiam o acesso a meios legítimos de se ganhar a vida. Beleza? Então, pública está sendo explicado e socioeconômico também. Uma simples leitura com atenção você conseguiria matar essa questão aqui, beleza? Então a alternativa é a letra D, públicas e socioeconômicas. O texto, vamos para a questão número 8. O texto, políticas públicas de segurança no Brasil, pode ser caracterizado como? Aqui é uma questão de tipologia textual. É você saber o que é um texto expositivo, o que é um texto argumentativo, o que é um texto descritivo e o que é um texto narrativo, beleza? E o que é um texto conversacional. Não é muito aceito pela maioria dos autores em língua portuguesa, mas alguns já afirmam que já pode haver sim uma tipologia textual chamada conversacional, beleza? Então vamos lá. O texto expositivo é um texto que tem qual finalidade? Deixa eu até destacar aqui, ó. Informar. É um texto que tem a finalidade de informar de forma objetiva, sem a participação do autor. Perceba lá em cima que ele coloca a opinião dele e o que se tem que ser feito na questão de reformulação da questão socioeconômica e a dissuasão individual. Ele explica até e mostra como fazer isso, entendeu? Tem uma questão de posicionamento do autor e não um texto expositivo. Um texto expositivo poderia ser, um exemplo, uma reportagem, um documentário, beleza? Uma notícia de jornal, e não há a intenção do autor apenas informar. Show? Já o texto argumentativo se encaixa perfeitamente no texto, a tipologia argumentativa se encaixa perfeitamente no texto que a gente acabou de ler. Por quê? Ele está falando sobre a questão das políticas públicas no Brasil na área de segurança e está tentando te mostrar onde que há os problemas e como que nós vamos consertar esse problema. E no final disso tudo, se ele tiver uma argumentação boa, ele vai acabar te convencendo a aceitar que o posicionamento dele é o certo. Então, qual é a finalidade de um texto argumentativo? Persuadir e convencer o leitor sobre determinado assunto. Beleza? A nossa resposta, letra B. O texto descritivo. O texto descritivo nada mais é do que falar sobre alguma coisa. Falar das características de alguém ou de algo. E aquele texto não tem essa finalidade de descrever algo ou alguém. Beleza? Então não posso só chamar isso de um texto descritivo. E o texto narrativo? É uma sucessão de fatos, gente. O texto narrativo é quando a gente vai contar uma história, ver um filme, falar de um acontecimento. Isso é um texto narrativo. Lá em cima ele não está contando uma história pra gente. Perceba que não há personagem, não há local, lugar, não há enredo, não há início, não há meio nem fim. Beleza? Lá ele está falando de determinado assunto e está argumentando sobre ele, tentando trazer soluções para nos convencer do que o posicionamento dele é o correto, beleza? E o texto conversacional? Esse texto não é aceito por todos os autores, mas já tem autor que já está utilizando isso como uma tipologia textual. É o diálogo. Isso acontece muito nos textos narrativos, quando começa a ter conversa entre personagens. Então aquele fragmento de texto que há um debate, um diálogo entre os personagens, nós podemos chamar de tipologia conversacional. Beleza? Então a alternativa da gente aqui é a letra B. Show? Vamos para a próxima. A próxima é um outro texto. Vou deixar aqui vocês um minutinho para dar essa lida. Já vou fingir que vocês já leram, entendeu? Então vamos partir agora para uma leitura
com marcação. Ó. É o que vocês vão fazer no dia da prova, marcar determinados fragmentos do texto para você ter uma noção mais ou menos do que são as informações principais e secundárias. Ó. A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul vai disponibilizar 1.200 homens e mulheres para garantir. Vai garantir o quê? A segurança do processo do Exame Nacional do Ensino Médio 2012. Então, o objetivo, a finalidade de disponibilizar 1.200 é garantir a segurança do processo do exame do Enem, que será aplicado no sábado, dia 3 e no domingo, dia 4, beleza? Então, ó, o que os policiais vão fazer nesse processo de segurança? Ó, os policiais estarão em todos os locais. Perceba que está aqui dentro, não é? O processo, a segurança do processo. Essa segurança vocês vão fazer o quê? Os policiais estarão em todos os locais de prova. Também haverá escolta para transporte de cadernos e cartão-resposta. Opa, transporte e escolta dos cartões de resposta? Ó, os policiais estarão em todos os locais de prova. Eles vão estar em todos os locais de prova. Também haverá escolta para o transporte de caderno e cartão-resposta. A escolta do transporte. Eles não vão fazer o transporte, beleza? A operação começa amanhã, dia 1º, devido à interiorização das provas, quer dizer que as provas vão para o interior, então tem que ter essa escolta, né? Por quê? Segurança do exame. O caderno sai da distribuição no 18º BLOG, transportada pela empresa do Correio Telecom. Quem vai trazer é a empresa dos Correios, mas quem vai fazer a segurança é a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Para os 40 municípios do interior que irão realizar o exame, entendeu? Todo o trajeto será feito com escolta policial. Os PMs ainda farão a guarda dos locais de armazenamento. Eles vão proteger o local onde está guardado, né? A PM irá acompanhar o transporte dos cadernos do centro de distribuição para os locais do exame. Ficará de prontidão e depois escoltará o retorno dos cartões de resposta. Beleza? A segurança... Ó, a segurança no processo de exame aludido Enem visa sobretudo a impedir o vazamento de questões antes do momento do exame. B. Facilitar a distribuição das provas por todos os municípios distantes. Auxiliar no caso do acidente de trânsito de veículos transportadores das provas. Apoiar a empresa de correio Telecom na distribuição das provas, conduzir os veículos transportados das provas para locais de armazenamento. Todo esse esquema de segurança tem uma finalidade maior. O que a gente pode trazer de informação, vou botar assim, escondida dentro desse texto? Sempre será que, com a finalidade de segurança no processo de examinação do ensino médio, eu posso trazer como informação implícita que impedir o vazamento de questões antes do momento do exame. Beleza? Porque até aqui vai ser tudo antes. Só depois que ficará de prontidão e depois escoltará o processo, o retorno dos cartões de resposta. Então até daqui para cima é tudo antes do exame. Só esse fragmento aqui, que vai ser depois do exame. Então, visa sobretudo o que? Impedir o vazamento de questões antes do momento do exame, beleza? Alternativa letra A. E a nossa 10 para fechar a nossa aula de hoje, muito tranquilo. O que vocês vão ter que fazer? Agora a questão que nos vai querer um conhecimento prévio de tempo verbal, mas não tem mistério nenhum, gente. É só ter calma na hora da leitura e olhar a alternativa e substituir. Você vai perceber que vai melhor se encaixar. Beleza? De novo, um fragmento do texto. Vai ser todas as questões contextualizadas, tá vendo? Essa boca vai contextualizar toda a questão, não vai ser questão solta não. Sempre vai ter um texto base e as questões vão partir de dentro do texto base. A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul vai disponibilizar 1.200 homens e mulheres para garantir a segurança no processo do Exame Nacional do Ensino Médio 2012, que será aplicado no sábado, dia 3 e no domingo, dia 4. Os policiais estarão em todos os locais de provas e também haverá escoltas para transporte de caderno e cartões de resposta, beleza? Então vamos ver o nosso comando da questão. O comando da questão é o seguinte, como o texto foi produzido antes do dia 3 de novembro, os tempos verbais sublinhados estão no futuro, quer dizer que ainda vai acontecer essas ações aqui, né? Então, se o exame já tivesse sido realizado, essas formas verbais seriam respectivamente, se já foi realizado, vai todo mundo para o passado. Então,
Se será aplicado, eu substituo por quê? Futuro, passado, foi aplicado. Se estarão em todos os locais, estavam, estiveram em todos os locais. Beleza? Se haverá escolta para o transporte de cadernos e cartões, houveram escolta para os transportes de cadernos e questões. Então a nossa melhor alternativa aqui é a letra A. Foi aplicado, tiveram e houveram. Vamos fazer uma releitura? A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul vai disponibilizar 1.200 homens e mulheres garantiu a segurança, disponibilizou, desculpa, 1.200 homens e mulheres que garantiu a segurança no processo de exame nacional do ensino médio, que foi aplicado no sábado, dia 3 e no domingo, dia 4. Os policiais estiveram em todos os locais de prova. Também houveram escolta para o transporte de cadernos e cartões de resposta. Beleza? Só para terminar a aula aqui, eu vou dar um bisuzinho para vocês. Ó. Tirando uma dúvida, tenta criar uma frasezinha e utilizar os verbos. Ó. Pretérito mais que perfeito é um passado de um passado. O pretérito imperfeito é um passado que a pessoa fez várias vezes. E o pretérito perfeito é um passado que a pessoa fez uma única vez. Perceba, ó. Maria chegara minutos antes de Pedro sair da festa. Os dois já praticaram essa ação, concorda comigo? Só que quem praticou a ação primeiro foi Maria ou Pedro? Esse caso aqui foi Maria. Maria chegou minutos antes. Logo que Maria chegou, Pedro fez o quê? Saiu da festa. Duas ações no passado, só que uma é muito anterior à outra. Eu chamo isso, o chegar aqui, eu falo que ele está no tempo verbal do pretérito mais que perfeito. Fez uma única vez e foi antes de uma outra ação no passado. Beleza? Que a gente gosta de muito assim, ó. A gente pega o chegar e coloca uma locução verbal no lugar dele. A gente faz isso direto. Tinha chegado minutos antes. A gente pode fazer muito isso, né? Essa locução verbal. Então toda vez que você falar tinha chegado, só substitui por chegara. Ah, eu tinha chegado na festa quando o Pedro saiu. Eu chegara na festa quando o Pedro saiu. Beleza? Maria chegava sempre no mesmo horário. Quer dizer que Maria praticava várias vezes a ação de chegar no mesmo horário. Se ela praticava mais de uma vez, é o pretérito imperfeito, beleza? E o pretérito perfeito, que quer dizer que a Maria só fez uma única vez essa ação e já está no passado. Maria chegou no horário, pretérito perfeito. Beleza? Então, gente, espero que tenha ajudado vocês essas duas primeiras aulas. Encontro vocês nas próximas aulas, beleza? Fui, abração.